O nome desse vídeo é bem polêmico, talvez você pode concordar ou não, mas no final você vai entender. O nome desse vídeo é O Devocional é o Lugar de Nudez com o Senhor. Quem me conhece sabe que eu tenho vários papéis, várias anotações. Esse Flipchart mesmo, antigamente, antes de gravar vídeo, antes de fazer palestra, eu tinha ele para anotar ideias. Algumas folhas que estão aqui estão justamente porque eu escrevia um monte de ideia e fazia um monte de coisa. Mas o que acontece? Eu vou falar sobre devocional aqui. O devocional, ele é uma devoção ao Senhor, ok? Ok. O que acontece? Se você pesquisar na internet, você vai ver várias técnicas como fazer devocional. Toda vez que eu faço meu devocional, eu entro, eu fecho a porta, como a palavra de Deus fala. Eu entro de fato para o meu secreto. Só que aqui é o meu lugar de nudez. O meu devocional é no meu quarto, que está vazio, porque eu sei que o devocional é um lugar de nudez. No quarto ali, com o Senhor, eu faço muitas coisas. Algumas eu não falo, outras eu comento com alguns amigos, mas lá eu pulo, lá eu choro, lá eu deito, lá eu durmo no chão. Às vezes eu começo a orar, e aí eu durmo, eu louvo, eu escrevo. Só que toda vez que eu saio do meu devocional, eu sempre saio com o papel cheio de anotações. Por que eu tô dando toda essa volta? Uma vez eu fui numa ministração, numa igreja, e o pregador da noite, ele talvez se perdeu, enfim, ele não conseguiu ministrar. Ele não conseguiu ministrar. E olha a importância de anotar. Eu não sei como que é a sua igreja, eu não sei qual que é o costume que você tem referente à palavra de Deus, referente a Deus, mas esse vídeo pode ficar um pouco longo, mas eu prometo que esse conteúdo vai ser valioso para você. Eu tenho absoluta certeza. E se ficar muito longo, eu divido em 2 vídeos. Mas você vai conseguir assistir. Inclusive, você pode até assistir no 2x para você consumir todo o conteúdo. E nesse dia, nesse culto, esse pregador estava ministrando, ele começou a gaguejar, ele travou no esboço, ele não conseguiu ministrar. Só que ele falou uma frase completa e eu anotei essa frase. Você precisa decidir e colocar o profeta no lugar de profeta. Você precisa decidir e colocar o profeta no lugar de profeta. Na minha cabeça, na minha cabeça, eu entendi. Dentro da igreja, o anjo da igreja é o pastor e o profeta. No serviço, no trampo, quem é o profeta? Quem é o líder maior ali? É o patrão. Mas na minha casa, o profeta sou eu. Então é nesses ensinamentos, nesses cotidianos, nessas experiências que eu resolvi começar a falar sobre devocional, sobre devoção ao Senhor. E a primeira coisa que eu preciso falar é que devocional é lugar de nudez. Não existe ritual. Você não precisa cantar 2 louvores, ler um versículo, ler um livro e aí escrever as suas tarefas semanais. Não. Eu faço geralmente algumas tarefas, escrevo, leio um livro, eu sigo algumas coisas, mas o seu devocional é o lugar de nudez com o Senhor. Eu estava vendo um vídeo e aí eu peguei uma informação, faz muito sentido eu trazer aqui para você. A palavra conhecer, e eu quero compartilhar um versículo que está lá em Oséias, versículo 3, capítulo 6, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva, e como chuva seródia que rega a terra. Oséias 6, versículo 3, eu quero pegar só a parte A desse versículo. Eu fui dar uma olhada, nesse mesmo vídeo que eu assisti, eu conheci uma informação nova. E graças a Deus que eu estava anotando para me trazer essa informação para você. A palavra conhecer, em Gênesis, ela tem uma conotação diferente. Em hebraico, ela significa yada. Yada é a mesma coisa que relação sexual. Eu até anotei aqui para ler para você entender um pouco melhor. Mas olha que legal. A palavra yada, que é de conhecer, ela significa ter relação sexual com. É por isso que o tema do nosso vídeo é devocional, é um lugar de nudez com o Senhor. Você precisa entender que o devocional, a sua devoção, ela precisa ser diária. A sua nudez, ela precisa ser exposta todos os dias. Eu estava lendo um devocional meu esse tempo atrás sobre o servo bom e fiel. O SBF, servo bom e fiel. O engraçado é que se você ler lá,
a parábola do servo bom, o seu senhor que deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. É engraçado que o talento que o senhor deu para um, quando o senhor foi cobrar o talento desse amigo que não multiplicou o talento e escondeu e enterrou o talento, ele virou para o senhor e falou assim, ele começou a perguntar para o senhor, ele perguntou assim, eu sei onde o senhor guarda, onde o senhor planta, onde o senhor semeia. E eu tive medo. E aí ele começou a dar desculpas, né? No mínimo, acho que ele deu umas 2 desculpas ali. E o engraçado é que eu tava, no meu devocional, eu tava lendo aquilo e eu percebi que a função do servo não era fazer pergunta. A função do servo era só multiplicar. O que eu aprendo com isso? Nós estamos se preocupando com tantas coisas, coisas que nem é da nossa conta, nem é da sua ossada. O que eu quero te convidar para você aprender sobre devocional é que quando você entrar no seu quarto, você não tem que fazer as coisas que eu faço, tirar o quarto. Isso aqui foi um ato profético, foi um ato de fé. Mas todas as vezes que você entrar no seu quarto, você tem que de fato fechar a porta. E aí, quando você fecha a porta, meu caro, você não tem que se preocupar quanto tempo você vai ficar, quantas horas você vai ficar de joelho, deitado, em pé, com roupa, sem roupa, lendo, estudando, pulando, cantando. Você precisa ter uma nudez com o Senhor. A intimidade que você tem com seu esposo, com a sua esposa, tem que ser 1000 vezes intensa. Multiplica por 1000. Intensidade com Deus. Espero que você tenha entendido o que é devocional e que no próximo vídeo a gente fale um pouco mais sobre.